Pessoal, bom dia. Quantos alunos aí são nessa sala? São 10, 11? 10. 10. Então tá faltando 4. Bom, vou esperar uns 2 minutos aí, que aí eu já começo, senão não dá muito tempo, hein? Beleza, galera. Então vamos lá. Seguinte, na última aula que eu passei de conteúdo para vocês, eu tinha falado sobre relevo, né? E a gente terminou aí sobre as características do relevo brasileiro. Então, para a gente fechar esse assunto aí que envolve estrutura geológica, né? E os conceitos aí de geologia, de uma forma geral, o último tópico aí que a gente vai ver então sobre esse tema é esse daí que eu coloquei para vocês, tá? A gente vai falar um pouco sobre o extrativismo mineral que é praticado no Brasil. E nesse caso aqui, né, a gente vai destacar os minerais metálicos, né, que é o que o Brasil se destaca em relação à produção aí voltado principalmente para o mercado externo, né? Apesar que também atende às nossas necessidades internas, mas você tem aí nessa atividade econômica no Brasil, principalmente a geração de divisa, né? O Brasil é um dos maiores exportadores aí de alguns minerais metálicos, como ferro, manganês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade. E antes de eu começar a mostrar para vocês aí, é importante destacar o seguinte, né? Ó, no Brasil você tem, devido às suas características geológicas, né? E ao seu tamanho territorial, você tem basicamente aí duas formas de extrativismo mineral, né, que a gente tem praticadas no nosso território, que é o extrativismo mineral tradicional, tá, conhecido aí como garimpo, né, que é esse praticado no Brasil desde o período colonial, né, na época lá dos bandeirantes, tá? Então esse tipo de extrativismo no Brasil é muito comum e ele é praticado em quase todo o território brasileiro, tá? Praticamente quase todo o território brasileiro tem essa atividade extrativista aí tradicional, né? Bem rudimentar, né? Com técnicas bem rudimentares, tá? E a outra forma de extrativismo, que é essa que nós vamos trabalhar agora nesse conteúdo aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Aí não, aí se refere ao extrativismo industrial,
tá? Então, o extrativismo mineral industrial, que é esse praticado por grandes empresas, né, mundiais, inclusive, tá? Que é uma atividade econômica que exige grande investimento de capital, tá? Grande investimento de tecnologia, então o maquinário, né, toda a estrutura necessária de energia, transporte, tá vendo? Aí é uma atividade bem mais complexa, tá? Que é praticada aí quando a gente fala de extrativismo industrial. E você tem, então, como eu disse, né, empresas aí que se destacam em nível mundial, né? O Brasil mesmo tem algumas assim que estão entre as maiores do mundo nesse tipo de atividade econômica, tá? Inclusive pela tradição, né, do país e pela sua, como eu disse, pelas suas características naturais, tá? Então é esse tipo de extrativismo industrial que a gente vai trabalhar nessa aula, tá? A partir aqui dessa aula. E a gente começa então, né? Agora que vocês estão inteirados sobre o tipo de atividade que a gente vai falar, vou começar mostrando para vocês então alguns conceitos, relembrando, né? A gente já falou alguma coisa sobre esses conceitos, na realidade, então eu vou relembrar para vocês alguns conceitos, já que a gente vai falar sobre isso, né? E de repente vocês vão encontrar isso aí em atividades, né, cara? Em exercícios aí que vocês vão fazer. Então, por isso que é importante dar uma revisada e uma relembrada nesses conceitos, tá? Então, eu coloquei aí o conceito de rocha, né? Afinal de contas, quando você fala de rocha, você fala de minerais, tá vendo? O que que é uma rocha? Né? O que que é uma pedra? Né? A gente está acostumado a falar pedra, né? Mas o que que é uma rocha, né? A rocha é isso aí, ó, é um agregado de minerais. Tá vendo? E aí eu já coloquei, né, para completar, para ficar bem definido, o que que é um mineral. Tá? Então o conceito de mineral já está aí entre parênteses, ó, são substâncias inorgânicas, né, que se formaram aí no solo e no subsolo, né, há milhões de anos, há bilhões na realidade, dependendo do mineral que você for analisar, né, desde quando as rochas começaram a se formar lá, que a gente falou, nas eras arqueozoica, proterozoica. Então são substâncias inorgânicas com propriedades físico-químicas definidas. E aí você tem então na tabela, né, quando você estuda aí a tabela de química, né, os minerais metálicos e não metálicos. Tá? Então, o conceito aí vale para os minerais, né? E aí você tem essa coisa do mineral metálico e não metálico. Eu coloquei também para revisar aí os tipos de rocha, né? Que quando você fala de mineral e de rocha é importante, porque pode aparecer também alguma questão, né? Então, quando a gente falou das eras geológicas, né? Eu lembro que eu passei para vocês, quando a gente falou lá do período pré-cambriano, o pré-cambriano, né, que envolve as primeiras eras geológicas, arqueozoica, proterozoica, eu falei para vocês da rocha cristalina, né, que a rocha cristalina tinha sido a primeira, né, o primeiro tipo de rocha a se formar no nosso planeta. Tá? Então, na realidade, né, a rocha cristalina nada mais é do que a rocha magmática. Tá? Por isso que quando você estuda, né, os tipos de rocha, é comum, né, o professor, a professora falar, a rocha magmática seria a mãe de todas as outras rochas, né? Por quê? Porque tudo começa com ela. Tá vendo? O nome já é bem, né, explicativo, né? Magmática. Então, quer dizer, é aquela rocha que se originou da solidificação do magma, né? Então, quando começa a solidificar o magma, ou a lava, né, tanto faz, você começa a ter, então, a formação das primeiras rochas e são chamadas de magmática. Aí você tem essa diferença que eu coloquei aí entre parênteses, né? Que você pode encontrar na superfície do planeta a rocha magmática extrusiva e a rocha magmática intrusiva. Tá? Aí o ex e o in, né, que estão na inicial aí, né, nas iniciais das duas palavras, significa fora e dentro. Tá vendo? Então, quando você fala de extrusiva, são aquelas rochas magmáticas que se formaram próximas à superfície ou na superfície.
Então elas tiveram um processo de solidificação mais rápido, tá? E o fato, né, delas se solidificarem em temperaturas menores e num processo mais rápido, tá? Porque próximo à superfície ou na superfície, né, vai fazer com que as suas características físicas sejam diferentes das intrusivas, tá? Já as rochas intrusivas, as magmáticas, né, intrusivas, são aquelas que se solidificaram, né, em grandes profundidades. Então, em temperaturas mais elevadas, portanto, demoraram mais para solidificar, né, porque quanto mais você desce, maior a temperatura, né, o gradiente vertical térmico, que a gente já viu aí, se não viu, né, o gradiente vertical térmico é basicamente isso, né, a relação entre altitude e temperatura. Então, quanto mais você desce para dentro do planeta, vai ficando mais quente. Então, a intrusiva é basicamente isso, tá vendo? Ela se solidifica numa temperatura maior, num período mais prolongado, né? Tem a pressão ali que é maior. Então, isso aí faz com que as características da rocha intrusiva seja de outra maneira relacionada à extrusiva, tá? Apesar de serem todas rochas magmáticas. Tá? Então, você tem aí essa diferenciação, né, que o geólogo faz em relação a uma rocha magmática extrusiva e intrusiva. Né? Então, por exemplo, o basalto é uma rocha extrusiva, tá? E o granito é uma rocha intrusiva. Tá? Então, você tem aí essas diferenças que acontecem na rocha magmática. O outro tipo de rocha, quer dizer, na realidade, os outros dois, né, tipos de rocha são originários a partir da rocha magmática. Né? Então, por isso que a magmática aí é a mãe de todas as rochas, né? Porque aí você tem as rochas sedimentares e metamórficas que se formam a partir do que aconteceu, né, na origem da rocha magmática. Então, ó, a rocha sedimentar, né, ela também, o nome dela, né, assim como a metamórfica, já é autoexplicativo. É um tipo de rocha que se forma a partir dos sedimentos de outras rochas. Então, o processo de intemperismo, né, promove o desgaste das outras rochas, no caso das magmáticas, e aí então os detritos, tá vendo? Ó, tá até no nome dela, né? Você tem aí três tipos de rocha sedimentar, né? A detrítica, também chamada de clástica, mas o nome mais comum é essa, inclusive porque já identifica, né, o tipo de rocha. Quando você fala rocha sedimentar detrítica, é aquela rocha mais tradicional, né, que se formou a partir da sedimentação dos detritos de outras rochas. Tá vendo? Então, desgaste em cima, deposita embaixo, e aí então formam-se essas bacias, né, de rocha sedimentar detrítica. Tá? Então, você tem esse tipo de rocha que é a mais comum no conceito de rocha sedimentar. O outro tipo que eu coloquei é a rocha sedimentar orgânica, que também, tá vendo? Ó, o fato de ser orgânica, né, meu, é que essa rocha é formada a partir da transformação da matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela pode ser tanto de origem vegetal quanto animal. Então, por exemplo, ó, o carvão mineral é uma rocha sedimentar orgânica, que foi originária a partir da matéria orgânica vegetal, né? Antigas florestas e pântanos, que deram origem, né, à rocha sedimentar orgânica conhecida como carvão mineral. Agora, se você pega, né, um atol, por exemplo, né, o que é um atol? Um atol é uma ilha formada por antigas comunidades de corais, né? Então você tem lá os corais que morrem, solidificam e formam então essas pequenas ilhas que você encontra aí, né? Por exemplo, o atol das Rocas no litoral brasileiro. Tá vendo? Então o atol é isso, né? Então é uma ilha normalmente formada, assim como um arrecife, né? Você tem arrecifes de corais que se formam da mesma maneira. Aí já é uma rocha sedimentar, né, orgânica, mas de origem animal. Mano, então você tem esses dois tipos, né, que a gente pode dar como exemplo: a sedimentar orgânica vegetal e a sedimentar orgânica animal, tá? E por último, ó, eu coloquei aí a rocha sedimentar
química. E eu vou dar um exemplo aqui, acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu, ou já ouviu falar, lógico, os chamados as estalactites e estalagmites. Tá vendo? Quando você vê aí nas cavernas, né? Que você pega imagens de caverna, é comum você encontrar esse tipo, né, de rocha, que a gente chama estalactite é quando é no teto da caverna, tá? Então, enquanto é em cima. Estalagmite é quando é embaixo, tá? Mas o processo das duas, né, é o mesmo. Então, o que acontece, né? Ó, a água infiltra no solo e aí então ela vai percolando, tá? E conforme a água vai percolando, né, ó, ela vai promovendo uma reação ali, onde ela vai carregando, né, o calcário, tá? Vai acumulando aí nessa água o calcário. Quando ela chega no teto da caverna, tá vendo? Forma-se a gota com concentração de calcário. Esse calcário, então, ele vai acumulando ali no teto da caverna. E quando essa gota pinga, no chão da caverna acontece o mesmo processo. Por isso que se forma em cima a estalactite e embaixo a estalagmite. Tá? Então, isso aí é um tipo de rocha sedimentar nesse processo químico aí, né, da concentração aí de calcário nessa água que vai acumular no teto e no chão da caverna. E por último, né, galera, ó, a rocha metamórfica, que o nome também, né, já dá uma pista boa, né, quando fala de metamorfose, nada mais é do que transformação, tá? Então a rocha ela se transforma, né, de um tipo para outro, através de processos aí variados, que podem incluir pressão, temperatura, intemperismo, né? Tanto faz. E aí você tem então uma rocha se transformando em outra. Tá? O exemplo assim mais clássico, né? Mais comum que a gente tem assim no nosso dia a dia, tá? Por isso que eu cito esse exemplo, é o mármore, né? O mármore que de repente você tem na sua casa, na pia, né, na soleira aí da porta, sei lá, na mesa da tua casa, o mármore é um tipo de rocha metamórfica que é resultado aí, né, dessa transformação que ocorre do calcário, né? O calcário transformando-se em mármore, tá? Mas tem o caulim também, a argila, né, que também pode ser nesse conceito aí de rocha metamórfica, só que aí num processo diferente de intemperismo, tá? E por último, para a gente fechar esses conceitos aí, começar a falar sobre o extrativismo mineral, eu coloquei, tá vendo, a parte aí mais relevante em relação ao tema, que é o conceito de minério. Tá? Então você tem um mineral, que são essas substâncias que eu acabei de definir, encontradas aí, né, no solo e no subsolo do planeta. E você tem o minério. É lógico que mineral e minério estão relacionados diretamente, né? Não tem como você desvincular, tá? Só que é o seguinte, mineral são as substâncias definidas ali. Minério é a parte do mineral que tem valor de mercado. Porque às vezes, pessoal, ó, o geólogo, né, trabalhando para uma empresa, quando ele tem que fazer a prospecção, né, o que é o que seria a prospecção, né? A prospecção é aquela fase do extrativismo que o cara vai lá analisar o terreno. Então a empresa, né, manda ele para lá com a sua equipe, ele vai com os aparelhos para ver a possibilidade, né, é lógico que sempre relacionado ao custo, a parte financeira, tá vendo? Ó, valor, tá? Então o cara vai lá com a equipe dele e vai analisar, né, qual é a possibilidade de você ter ali jazidas de minerais interessantes, tá? E que compensam o investimento. Tá vendo? É aí que entra o conceito do minério. Porque às vezes você tem jazidas de minerais que a concentração ali de minério, ela não é interessante, então não compensa tirar. O cara vai lá, pega uma amostra, faz uma análise e fala, ó, esse mineral aqui, essa jazida, ela é pobre, ela não é tão rica em concentração de minério. Então, por exemplo, só para você entender, né, ó, mineral, principalmente falando de mineral metálico, tá? Mas isso aí vale até para os combustíveis fósseis. Mas principalmente falando do mineral metálico, ó,
Hematita é o mineral. O minério é de ferro. Tá vendo? Então você tem a hematita e você tem o minério de ferro. Tá? E aí você tem outros exemplos, por exemplo, a cassiterita, né? Que, se eu não me engano, o minério é o estanho. Tá? A cuprita, cujo minério é o cobre. Né? Se eu não me engano, a pirolusita, cujo minério, se eu não me engano, é o chumbo. Tá? Então, tá vendo? Você tem essa relação, o mineral e o minério. Às vezes, a jazida de mineral que é encontrada não tem uma quantidade de minério satisfatória que vale o investimento. Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, essa é uma atividade econômica que requer muito investimento de capital, muita tecnologia, não é o garimpo, tá vendo? Então, a indústria ali, ou as indústrias que vão trabalhar ali nessa atividade, elas vão investir muito mão de obra, infraestrutura, tá vendo? É todo um complexo de produção mineral, né, que exige muito investimento. Então, o cara, às vezes, quando eles analisam, né, ó, a quantidade de minério presente na jazida, compensa deixar lá. Tá vendo? Isso aí vale para o petróleo também. Às vezes tem empresa que acha jazida de petróleo, dependendo da quantidade e da qualidade do petróleo, não compensa explorar. Compensa deixar lá. O que você vai gastar para retirar isso, comparado ao que você vai ter de ganho, não compensa. Às vezes vai ter até prejuízo. Tá? Então, por isso que o minério é a parte do mineral que tem valor de mercado. É a commodity, né? Quando a gente fala do conceito de commodity, é esse conceito que a gente se refere, tá vendo? O que é uma commodity? Né? No caso, o minério de ferro, manganês, bauxita, tá vendo? Estanho, níquel, são commodities, né? Porque tem valor de mercado, seja o mercado financeiro, seja o mercado internacional. Tá? Então, às vezes, aí vocês podem encontrar questões cobrando, né, esse tipo aí de diferença, né, entre o mineral e o minério. Tá? Espero que tenha ficado aí bem claro. Tá? E mais uma coisa que é importante, né, quando a gente fala sobre extrativismo mineral, é entender, né, a importância dessa atividade econômica, principalmente para países como o Brasil, né, que são países subdesenvolvidos, que têm uma economia instável, dependente, né? Então, esse tipo de recurso, tá vendo? Nesse caso, né, quando você fala de recursos minerais, como eu já falei em outras aulas, mas vale a pena repetir, né? O tamanho é documento. Tá? Principalmente para você ter diversidade. É lógico que quantidade, o tamanho nem sempre é documento. Você vê o Oriente Médio, onde você pega ali países minúsculos, né, como o Catar, Emirados Árabes, tá vendo? Que são países ali que têm, apesar de serem pequenininhos, né, têm gigantescas reservas de petróleo e gás natural. Mas tá vendo? Só isso, né, entre aspas. É lógico que é valioso pra caramba, mas assim, só isso, né? Eles não têm diversidade. Eles só têm esses tipos de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural. Eles não têm outros recursos para poder explorar economicamente. Tá vendo? Aí você pega do outro lado, né? Países como Rússia, Estados Unidos, Canadá, próprio Brasil, Austrália, tá vendo? Que são países que têm uma diversidade de recursos minerais, né, bem maior. É lógico que o Brasil, no caso do petróleo, o Brasil não é um país assim que se deu tão bem, né, na sua história geológica ali, né? Apesar que a gente tem aí o pré-sal, né, que depois a gente fala sobre isso, mas só para mas você pega a Rússia, por exemplo, os Estados Unidos, né, meu? São os dois aí maiores produtores de combustíveis fósseis, estão entre os maiores produtores e ainda tem a vantagem de serem extremamente ricos em outros minerais, né? Além do petróleo, do gás natural. Então isso aí, tá vendo? O tamanho tem uma influência importante quando você fala aí de recursos minerais. No caso do Brasil, eu coloquei um mapinha aí, né? Vocês têm isso na apostila de vocês, esse mapa aí parecido, pelo menos com esse. No caso do Brasil,
nós temos uma quantidade interessante, né, uma diversidade também de minerais, mas principalmente metálicos. Tá vendo? A nossa estrutura geológica, ela nos favoreceu, né, no processo de formação geológica do Brasil. A estrutura geológica ela foi favorecida principalmente na quantidade e diversidade de minerais metálicos. Ô, Fernando, mas tem combustível fóssil? Tem. Só que o Brasil tem uma quantidade de combustíveis fósseis que não é assim tão, né, elevada. É lógico que nas últimas décadas, né, principalmente a partir da década de 90, a gente vai falar sobre isso quando estudar a fonte de energia, o petróleo no Brasil teve um crescimento considerável, né, a partir ali de 2005, 2006, com a descoberta do pré-sal. O Brasil passou a ter um quadro internacional ligado a reservas importante, né, porque afinal de contas o pré-sal são bilhões e bilhões de barris de petróleo ali que tem lá embaixo. Só que assim, tradicionalmente o Brasil não é uma região como o Oriente Médio, né, que você tem muito petróleo e uma facilidade gigantesca para explorar, porque é sempre o que eu falo para vocês, né? Exploração mineral está sempre relacionada a custo, tá vendo? É a questão do custo, tá? Sempre tem que estar ligada a essa situação, custo. Então, quando a gente analisa no Brasil o petróleo, né, e em relação ao custo, infelizmente o Brasil ainda não tem uma relação assim muito vantajosa, apesar do pré-sal, tá? Então o Brasil, por isso que a gente tem que importar, né? O Brasil ainda importa petróleo, tá? Agora, e só para fechar, carvão mineral também o Brasil tem muito pouco. Mano, o Brasil é um país que não é rico em carvão mineral, tá? Nossas jazidas são pequenas e de baixa qualidade. Então, quando a gente fala de mineral metálico, aí o panorama muda. Devido à nossa estrutura geológica, né, ter um embasamento cristalino, como a gente tem pontos de afloramento cristalino no território, que são aqueles 36% que eu passei na aula anterior, né, de terrenos cristalinos, nesses pontos de afloramento, o Brasil tem um potencial de extrativismo mineral gigantesco, que o coloca entre os primeiros do mundo. Tá? Então, aí sim, a gente se destaca no mercado internacional. Então, apesar da nossa superfície ser de 60% de bacias sedimentares, nos 36% de afloramento cristalino é que o Brasil se destaca no extrativismo mineral industrial. Tá? E para a gente fechar, né, eu coloquei para vocês aí a importância, tá, do extrativismo mineral para a nossa economia. Tá? Quando a gente fala aí do extrativismo mineral no Brasil, tá, você tem aí uma importância bastante grande como fornecimento de matéria-prima, afinal de contas o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, se coloca aí entre as 20 maiores economias industriais, e entre os setores industriais, dois dos setores que mais se destacam no Brasil é a siderurgia e a metalurgia. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de aço do mundo, tá? E aço de alta qualidade. Por quê? Porque os nossos minérios que atendem a essa demanda são de alta qualidade, principalmente o minério de ferro. Então, isso faz com que o aço brasileiro seja muito bem aceito no mercado internacional, devido à sua alta qualidade, e o Brasil se coloca entre os grandes produtores e exportadores mundiais de aço, além, obviamente, dos minérios. Tá? Então, por isso que é muito importante para atender às nossas necessidades voltadas para a indústria, matéria-prima. Outra coisa que essa atividade econômica é muito importante para o Brasil, né? É a geração de divisas. Para o Brasil, esse tipo de recurso é extremamente importante para gerar divisa através da exportação. É o que eu falei das commodities. Tá vendo? Os minerais que o Brasil exporta em grande quantidade, tá, para o mercado internacional, eles entram no conceito de commodity. Quais são os principais? Ferro, manganês, bauxita, tá? São os principais aí nessa balança comercial brasileira que geram aí, tá,
milhões e milhões e milhões de dólares e euros, né, para atender as nossas necessidades em relação à geração de divisas, de moeda internacional. Então, isso também é muito importante. E é lógico que a gente não pode deixar de lado, né, a importância relacionada à geração de emprego. Afinal de contas, como eu falei para vocês, é uma atividade que exige, né, uma estrutura, inclusive de mão de obra, tá, bastante grande. Então, além do transporte, da energia, você tem que ter uma mão de obra, independente se ela é mais ou menos qualificada, depende do setor que cada um vai trabalhar, tá? Mas você ainda tem a exigência de uma mão de obra e, portanto, gera emprego aí para o Brasil. E é lógico, né, para finalizar essa importância, a participação desse tipo de atividade econômica, que faz parte do setor primário, e, portanto, tem uma participação importante na formação do PIB brasileiro, né? O Brasil tem grandes indústrias aí que atuam nesse mercado e, portanto, aí tem uma participação importante também na geração do PIB. Destacando aí, já que eu falei das indústrias, né, é importante entender que esse é um tipo de atividade econômica, tá vendo? Como a gente não está falando de garimpo, né, porque o garimpo é uma atividade mais comum, tá? Mais simples, né, de ser feita, porque exige técnicas mais simples, mais rudimentares. Esse extrativismo industrial, como ele é um tipo de atividade que exige muito capital e tecnologia, no Brasil, e não é só no Brasil, tá? Isso é uma característica que você vai ver no Brasil e no mundo. É uma atividade que normalmente é dominada, né, por poucas empresas, tá vendo? Normalmente as empresas que atuam no Brasil não são assim em grande número. Você tem normalmente o que a gente costuma chamar de oligopólio, tá? Um número reduzido de empresas que atuam nas principais áreas de extrativismo mineral, que eu vou mostrar para vocês, tá? Depois. E isso caracteriza, tá vendo? Uma espécie ali de oligopólio, né? Porque não é qualquer empresa, qualquer empresário que tem cacife para investir nesse setor. Então, ou tem a participação do capital estatal, né? Afinal de contas, o Estado tem muito capital para investir, né? O capital público, ou a participação de grupos, né? De empresas que formam um pool, que a gente chama, tá? Para poder ter capital suficiente para explorar a região. Mas, assim, são poucos grupos e poucas empresas que dominam as principais áreas de extrativismo mineral no Brasil. Uma das mais importantes é a famosa Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada no governo Vargas, né, como uma das mais importantes estatais do Brasil naquela época, tá? Inclusive com a ajuda, né, dos Estados Unidos, que praticamente financiou, né? A Vale do Rio Doce foi dentro daquela proposta dos Estados Unidos, né, junto com a CSN, tá vendo? Foram criadas ali no mesmo período a CSN e a Vale do Rio Doce, né, que o Brasil estava começando a alavancar seu processo de industrialização no governo Vargas e foram criadas como estatais, né? Os Estados Unidos teve uma participação ali na ajuda em troca da entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá vendo? E aí então o Vargas negocia, né, com o Roosevelt o capital para poder investir aí nessa industrialização mais pesada, principalmente a CSN, né, mas a Vale também está no bolo. E aí depois essas empresas foram privatizadas. Então hoje, né, a Vale do Rio Doce, depois da privatização ali entre 1997 e 98, ele é conhecida como Vale SA, tá? É uma das principais indústrias que trabalha com extrativismo aí de minerais metálicos, é uma das principais do mundo. Principalmente após a privatização, a Vale atingiu um patamar assim gigantesco em termos de produção, produtividade, e atua, né, nas principais áreas de extrativismo mineral do Brasil. Aí é o seguinte, galera, falta 2 minutos para cair essa reunião, deixa eu explicar para vocês. Eu não vou mandar outro convite, tá? Vamos terminar por aqui, a aula de hoje vai ser essa introdução, tá, importante sobre extrativismo mineral. Na próxima aula, semana que vem, eu passo para vocês as principais áreas de extrativismo mineral do Brasil, né? Serra dos Carajás, Vale do Trombetas. E por que eu estou fazendo isso?
porque nós estamos com a matéria muito adiantada, tá? Esse bimestre vai até o final de julho. Então, se eu começar a lançar a matéria aqui, a gente vai acabar muito antes, tá vendo? E depois vai ficar mais difícil aí. Então, eu vou distribuir essa matéria, tá? Eu já conversei com o Sérgio, vou distribuir essa matéria para pelo menos dar um conteúdo até o início aí, ou a primeira ou as primeiras semanas aí do próximo mês. Então, vocês vão fazer o seguinte, né? Eu falei com o Sérgio aí, procurem nesse período que vocês vão ter entre a próxima aula, né? E esse período aí do que seria a segunda aula minha, procurem fazer as atividades. Pega aí o caderno de atividades, tá? Pega a apostila, dá uma lida, dá uma pesquisada sobre esse tema, tá? E os temas anteriores, façam as atividades, que aí eu fico disponível para vocês aí na próxima aula em relação ao WhatsApp, ao grupo, tá? Pode colocar lá qualquer dúvida, beleza? E a gente fecha hoje aí o conteúdo dessa semana, tá? Então, boa semana para vocês. Qualquer dúvida, pode usar o grupo que eu vou estar aí disponível para responder as questões. Beleza? Até mais então, galera.